Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. Estamos no mês de maio, mês da família, e falar sobre família é sempre bom, ainda que estejamos vendo uma verdadeira guerra contra a família. Eu estou impressionado com o descrédito que a família tem recebido por parte da sociedade. Filmes, novelas, artigos, depoimentos e o próprio comportamento das pessoas mostra que há uma guerra contra a família. Parece que a família não é mais importante. Parece que a família faliu. E talvez seja isso que a nossa sociedade quer que pensemos. Há um movimento contra a família. Ele nasceu já na modernidade e agora, na pós-modernidade, ele cresceu de tal forma que muitas pessoas nem querem ouvir falar em família. Há discursos novos. Pessoas dizem que querem viver sozinhas, que o ideal de uma família é coisa do passado. Alguns temas trouxeram um verdadeiro massacre emocional contra as nossas famílias. Pessoas estão dizendo que a vida familiar é coisa que não funciona mais. E por que toda essa guerra contra a família? Há dois grandes motivos. O primeiro é um motivo espiritual e o segundo é um motivo social. Vamos começar pelo motivo social. A nossa sociedade se tornou extremamente egoísta e egoísmo não combina com a família. A família é uma realidade que não se dá bem com o egoísmo. Por quê? Porque para viver em família, nós precisamos compartilhar, nós precisamos abrir mão, nós precisamos repartir, nós precisamos falar, mas também ouvir o outro. A família depende de uma interação, de uma entrega ao outro. E é por isso que a nossa sociedade é contra a família. Porque o egoísmo não convive bem com a família. Há uma temática de egoísmo presente na pós-modernidade. As pessoas dizem que querem ser felizes. E se para isso tiverem que destruir a família, elas vão destruir. Elas dizem que não há mais tempo para se preocupar com o outro, porque a vida passa rápido. E elas vão se preocupar apenas consigo mesmas. Que ledo engano! Se todas as pessoas forem egoístas e se cada um pensar apenas em si mesmo, quem vai cuidar dos doentes? Ou quem vai cuidar da pessoa que está correndo um perigo? Ou quem vai cuidar daquele que não consegue mais uma solução para a sua vida? O egoísmo só funciona enquanto a pessoa tem saúde, tem dinheiro, tem uma condição mínima de fazer aquilo que ela quer. Mas quando alguém perde a saúde, quando alguém perde a sua condição de ir, de vir, quando alguém fica sem dinheiro, então essa pessoa começa a perceber a importância do outro e, consequentemente, a importância da família. O motivo social para essa guerra contra a família é o egoísmo. Mas há também um motivo espiritual. Sabe qual é? É o pecado. O pecado, ele gera em nós comportamentos que agridem a família. O pecado gera em nós comportamentos que violentam a família. O pecado
que nada mais é do que uma afronta a Deus e a sua vontade, se manifesta de algumas formas que são extremamente nocivas à família. Por causa do pecado, um homem ou uma mulher traem o seu cônjuge. Por causa do pecado, um membro da família se envolve com vícios e acaba trazendo problemas para a família. Por causa do pecado, a família fica totalmente endividada, porque alguém comprou o que não precisava e não pensou no orçamento doméstico. Por causa do pecado, pessoas agridem com violência um membro da família por causa de uma questão pequena, boba. E aquela agressão gera outra agressão, gera um trauma, gera um problema para o resto da vida. Há uma guerra contra a família. E essa guerra tem origem no pensamento pós-moderno, um motivo social, mas essa guerra também tem origem no pecado, um motivo espiritual. Como a família pode vencer essa guerra que está sendo travada nesse exato momento? No próximo bloco, vamos conversar sobre isso. E eu espero que você, hoje, reflita no valor da sua família. Me aguarde, eu volto daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e hoje estamos conversando sobre família. E na verdade estamos falando que há uma guerra contra a família. Uma guerra que tem duas origens. Uma origem social, que se dá com o pensamento pós-moderno egoístico que combate contra a família, mas também uma origem espiritual, que é o pecado, e que traz uma série de problemas para a família. Quero dizer a você agora que a sua família, apesar dessa guerra, pode sair vitoriosa e ilesa. Como? A palavra de Deus no livro de Efésios diz que nós precisamos ter a armadura de Deus. Lá, já no finalzinho do livro, do capítulo 5 para o capítulo 6 de Efésios, nós temos detalhes dessa guerra e da armadura que um cristão precisa ter. Aquela armadura sugere alguns princípios importantes para a nossa família também. O primeiro deles é a oração. Nós
que pertencemos a uma família, devemos orar pela nossa família. Pais devem orar por seus filhos, maridos por suas esposas, esposas pelos maridos, filhos devem orar pelos pais, irmãos devem orar pelos irmãos. A família precisa de oração. Por quê? Porque a guerra espiritual só é vencida pela oração. Ninguém vence o pecado no grito, na discussão. O pecado é vencido pela oração que nos fortalece e nos dá o ânimo para abandonarmos os erros e vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Você tem orado pela sua família? Você todos os dias clama a Deus pela sua família? No momento em que a sua família está sendo atacada, você interage através da oração? A oração é uma realidade para a sua família? Segunda arma que nossas famílias precisam ter nessa guerra que está sendo travada é a palavra de Deus. Há famílias que só têm acesso à palavra de Deus no domingo, na hora em que os membros da família vão para a igreja. E como agora muitas famílias vão para a igreja de vez em quando, uma vez, duas vezes por mês no máximo, o acesso à palavra de Deus está cada vez menor. Há crianças pequenas que estão sendo educadas longe da palavra de Deus. Existem homens, mulheres que não leem a Bíblia durante dias e dias. Há não muito tempo atrás, uma pessoa dizia que há mais de um ano ela não havia aberto a sua própria Bíblia. Sem a palavra de Deus, nossas famílias se enfraquecem. Nós perdemos conteúdo necessário para sabermos como lidar com os familiares. Nós perdemos promessas da palavra de Deus que são para a vida pessoal, mas também para a vida familiar. Oração e leitura da Bíblia são muito importantes para a família. E qual é o momento em que nós oramos juntos e lemos a Bíblia juntos? No momento do culto doméstico. Seja logo de manhã, seja à noite, seja ao meio-dia, o momento não é tão importante quanto a essência do que vamos fazer juntos. Que tal, a partir de hoje, você combinar com os membros da família um momento especial para orar e para ler a Bíblia? Faça um plano de leitura. Um capítulo por dia, se você não tem muito tempo. Talvez um livro da Bíblia a cada mês. Interagir com os membros da família, trocando pedidos de oração. A guerra espiritual precisa de armas corretas. Bíblia e oração. Mas à luz da armadura de Deus, lá no livro de Efésios, nós entendemos que existem outras armas. Por exemplo, a paz. A paz é uma arma que todos nós precisamos ter em mãos. Por quê? Porque toda essa guerra contra a família gera uma série de desconfortos familiares, uma série de intrigas. Imagine que o seu filho está na faculdade e ele todos os dias ouve os seus amigos dizendo que só pensam neles. Eles dizem que gastam o dinheiro apenas para as suas próprias coisas. Eles dizem que não estão nem aí com pai, mãe, irmãos. Aí eles chegam em casa e isso está na mente deles. E quando você diz, olha, nós vamos ter que apertar um pouco as nossas contas esse mês porque tivemos um imprevisto, ele lembra do que os colegas disseram. E qual é a primeira manifestação? É a revolta. Ficam bravos, querem discutir.
E se nós não tivermos a ferramenta, a arma da paz, nós vamos discutir também. E daqui a pouco, onde está a família? Morreu, acabou. Um filho já saiu de casa, um pai abandonou a sua esposa. A paz é uma arma que nós não podemos abrir mão. Nós precisamos viver em paz, criar ambientes de paz. No próximo bloco, vamos encerrar o tema, a guerra contra a família, como vencê-la. Aguardo você até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e hoje estamos conversando sobre família. Há uma guerra contra a família. A sociedade guerreia contra a família. Os poderes espirituais, por causa do pecado, guerreiam contra a família e nós precisamos de armas para nos defender. A oração é a primeira arma. A palavra de Deus é uma segunda arma. A paz para com os nossos familiares é uma terceira arma. Mas não podemos nos esquecer de mais duas armas de defesa. A quarta arma, que você não pode abrir mão, é a arma do perdão. Com certeza você já ficou chateado por causa de algum membro da família. E com certeza você já chateou um membro da família. Nós somos seres imperfeitos. Nós acabamos magoando os outros. Por causa do nosso pecado, nós ferimos os outros. E quando a sociedade e o pecado atacam a família, parece que nós ferimos as pessoas com mais intensidade. Parece que fica mais fácil ser grosseiro, acusar. Parece que a guerra contra a nossa família vai nos dando ferramentas para machucar o outro com mais facilidade. O que fazer se não perdoar? Perdoar é como um remédio. Só que é um remédio que às vezes tem um gosto amargo. É difícil perdoar. Você foi ofendido, você foi maltratado, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo falou coisa tão difícil para você. Como eu vou perdoar? Perdoar, tal como um remédio amargo, no começo não vai trazer muita alegria, mas quando a cura vier, a cura do relacionamento vier, então o perdão terá valido a pena. Perdoe seu familiar. Ele ofendeu você? Perdoe-o.
ele magoou o seu coração, perdoe-o assim mesmo. Ele disse coisas que te deixaram muito triste, perdoe ainda assim. O perdão traz cura para os relacionamentos. E a quinta e última arma para defendermos a nossa família é aquilo que Jesus Cristo nos deu de presente de um modo tão lindo. É a graça. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. E para nos defendermos da guerra contra a família, nós precisamos viver a graça de Jesus dentro dos nossos lares. O membro da família com quem você convive, ele precisa sentir a graça de Jesus permeando o relacionamento entre você e ele. E sabe quando as pessoas sentem a graça de Jesus? Quando nós percebemos que a família é um presente de Deus. É um favor que nós não merecíamos. Eu não merecia ter uma família, como eu não merecia ter a salvação, como eu não merecia ter a vida eterna. Há várias coisas que nós recebemos de presente e a família é uma delas. Talvez você diga, mas eu não queria esse presente. Esse presente não é o presente que eu sonhei. Mas pare agora para imaginar como seria triste você viver sem pessoas que amam você, sem pessoas que te ajudam na hora do sufoco, sem pessoas que te estendem a mão e te oferecem o sustento e o apoio na hora em que tudo deu errado. O ambiente onde a graça de Jesus existe é o ambiente onde viver em família é possível. Talvez a guerra contra a família já tenha feito um estrago enorme na sua família. Talvez a sua família se tornou um amontoado de gente que só discute, que só briga, não se ama, não se perdoa. É hora de você defender a sua família. Ore por sua família. Alimente-se da palavra de Deus. Tenha paz com a sua família. Perdoe seus familiares e convide Jesus para viver em sua família, para que a graça dele inunde os corações e que essa graça gere em você uma amabilidade tal que os membros da sua família dirão: vale a pena viver nessa casa, viver com essa pessoa, repartir a vida com essa família. Deus abençoe a sua família. Defenda a sua família com as armas espirituais. Uma boa noite e que Deus abençoe você.